Vim da filosofia pura, né? E por um acaso eu caí na comunicação. Não foi um projeto, nunca me passou pela cabeça trabalhar com pesquisa em comunicação. Mas eu diria que eu gostei muito. Eu acho que eu não estaria feliz se estivesse no departamento de filosofia ou na faculdade de filosofia. Eu acho que eu estou muito melhor na área de comunicação. Ela começou a se interessar pela nossa área de conhecimento desde que ingressou na Escola de Comunicações e Artes, onde assumiu a disciplina de Filosofia da Comunicação. Foi tudo um pouco fruto do acaso, né? Foi um ano muito difícil, foi 69, nós vivíamos um problema muito grave no departamento de filosofia da USP, que foi a cassação dos professores, né? Nós tivemos 3 professores cassados no departamento. O departamento ficou sem aulas, ele fechou no primeiro semestre de 69, né? E nesse processo eu entrei no departamento em fevereiro, em março os professores foram cassados. Inclusive o meu orientador foi cassado, quem me convidou para o departamento foi cassado, né? E aí eu fiquei meio sem rumo no departamento, né? Não tinha pessoas de referência, quem tinha me convidado, o meu orientador tinha sido cassado, tudo. E aí tinha uma vaga lá na Escola de Comunicações. Desde então, ela manteve uma relação orgânica continuada e muito intensiva com os pesquisadores da área. Eu sempre gosto de lembrar de um episódio que é gozado, porque eu precisava, para ser contratada pela USP e pela ECA, eu precisava de um atestado de idoneidade moral, né? Então o chefe do departamento, que era o professor Virgílio Noia Pinto, deu um atestado, precisava outro atestado. Aí ele vira e fala assim, olha, tem ali o professor Max naquela sala, ele é o chefe do departamento de jornalismo, vai lá e pede para ele. Eu falei, mas eu não conheço ele, como é que eu entro lá e peço um atestado? Não, vai que ele é uma pessoa ótima, não sei o quê. Eu entro na sala, bato na porta, o professor Max manda eu entrar, ele está na máquina escrevendo, e eu me apresento e digo, eu preciso de um atestado de idoneidade moral, e ele me dá esse atestado. Assim que começa a minha relação com o professor Max, pedindo um atestado de idoneidade moral. Aí a gente muda dos barracões para a sede atual da ECA, e lá o departamento de jornalismo ficava exatamente em frente do departamento de comunicações e artes, né? E aí começa a minha amizade com o professor Max, desde o segundo semestre de 69. Ana Maria sempre foi uma pessoa muito acolhedora, sempre me recebeu de forma carinhosa e muito competente, discutiu sempre as ideias do projeto e realmente eu tenho assim boas recordações, né, desses momentos de orientação. Eu diria que no início, como eu comecei muito jovem, né, eu era bravíssima, nossa senhora, autoritária, brava, né? E fui assim, de certa forma, tendo uma relação mais amorosa com os alunos, tendo uma interação muito maior. Uma vez ela me recebeu na sua própria casa, passamos uma manhã inteira discutindo o projeto, e ela sempre com novas ideias e tentando ajudar, né, na definição do problema de pesquisa e tudo. Todo aluno de pós te traz, com a realização da tese de doutorado ou da dissertação de mestrado, ele traz assim, um crescimento muito grande para você, né? E a coisa que eu acho mais importante é quando esse aluno passa a caminhar por pernas próprias, que a pesquisa dele passa a ser importante, às vezes até mais importante do que a minha. Eu acho que o discípulo tem que superar o mestre. Eu fico muito contente quando vejo meus alunos fazendo trabalhos brilhantes, né? E eu diria que, em geral, eu tenho muito orgulho deles, porque quase todos publicaram as suas dissertações e as suas teses de doutorado. Quase todos. Eu acho que contaria nos dedos que não publicaram. Isso eu acho que é o meu maior orgulho, fazer com que a pesquisa acadêmica saia da biblioteca, através da sua dissertação, da sua tese, e passe a circular. Sou realmente muito grata à acolhida da Ana Maria. E especialmente, eu diria,
que a grande contribuição da Ana Maria foi também a liberdade que ela me deu. Ela me deu muita liberdade de elaboração da tese e isso possibilitou para mim um desenvolvimento no campo da pesquisa e dentro da própria temática que eu trago até hoje e continuo tentando avançar nessa perspectiva. E eu acho que eu me realizei mesmo. Eu gosto da graduação também, acho uma coisa apaixonante dar aula para essa meninada, né? E gosto muito da pós. Eu acho que na pós você tem um diálogo onde eu acho que você aprende mais do que você ensina, né? Eu acho que é um diálogo muito interessante. Agora, dar aula para esses meninos é você se atualizar, né? Se atualizar em termos de cultura juvenil, se atualizar em termos de profissões, né? Eu gostava muito. Ela se dedicava muito ao estudo das relações entre comunicação e filosofia, entre comunicação e indústria cultural, entre indústria cultural e os movimentos populares. No início, né, eu ensinava só a escola de Frankfurt, né? Um aluno, depois de uma aula, onde eu demolia a indústria da comunicação, a indústria cultural, ele me aborda e diz assim: professora, e eu como é que eu fico agora? Ele que fazia jornalismo, eu vou trabalhar nessa indústria? Assim, eu caiu a ficha aí, né? Eu falei, meu Deus, eu não tenho direito de tirar, né, essa esperança dessa meninada, precisa ter uma alternativa, né? E eu acho que foi a crítica do professor Marques muito grande, e esse aluno, que acho que nem sabe mais, ele nem lembra o quão importante ele foi, com uma pergunta só: o que eu faço com essas teorias agora? E o que eu faço com a minha vida, com a minha profissão, né? O texto que marcou muito da Ana Maria foi a teoria necessária, né? E um outro texto também, que inclusive no meu doutorado foi um texto que me ajudou bastante, foi sobre as rádios revolucionárias em El Salvador. Eu acho que a grande influência que eu tive foi do Walter Benjamin, que, de certa forma, embora ele seja considerado da escola de Frankfurt, ele tinha profundas divergências, né? A gente, lendo a obra do Benjamin, percebe que não há aquela visão do Adorno. Ele tinha uma fascinação pela fotografia, pela caricatura. Ele tinha uma abertura muito maior para a cultura do que o Adorno, né? Que só via o piano, a música clássica. Tinha um horror ao jazz, essas coisas todas. Eu acho que o primeiro autor que me influenciou muito, muito, muito foi o Walter Benjamin, e o segundo foi o Gramsci. Um pensando as novas formas de arte, né, que ele citava a fotografia e o cinema, e o outro pensando na importância da cultura popular, né? Como é que essa cultura popular interagia com as outras dimensões da vida política italiana. Eu acho que são os dois grandes autores. Eu quero falar um pouco sobre Ana Maria Fadu e a sua presença na vida da Intercom. Ela teve uma presença marcante desde a nossa fundação. Eu lembraria a contribuição dela no campo da organização da comunicação, né? Por exemplo, dentro da Intercom, no campo da pesquisa, né? Com toda a sua produção. Ana Maria Fadu é uma daquelas intelectuais que marcaram profundamente a vida da Intercom. A Intercom, ela foi, eu diria que foi um projeto mais do Marques, Carlos Eduardo, num momento muito difícil, né, da história política do país, e quando se realizava na PUC de São Paulo uma reunião da SPBC. Ela tinha sido proibida em não sei que outra universidade, né? E a PUC de São Paulo acolhe essa reunião da SPBC. E durante essa SPBC é que surge a ideia de criação. Mas eu não estava no Brasil, eu estava fora, eu estava em tratamento de saúde e na verdade, eu chego um pouco depois, né? Só quando eu fico bem, em dezembro, janeiro, eu chego e aí participo ativamente. Quando nós decidimos fundar a Intercom, ela foi uma das primeiras a aderir. Ela, na verdade, não assinou a ata de fundação porque não se encontrava no país na ocasião. Ela não participou da reunião de fundação, mas é como se lá estivesse.
porque em seguida que ela voltou dos Estados Unidos, ela imediatamente se engajou na comissão. Eu acho que foi na Intercom que eu entendi melhor, entendeu, essa área, né? Um diálogo mais, eu diria, mais orientado, porque a Intercom no início era muito pequena. Então havia um debate interessantíssimo. Nós nos reuníamos em torno de quantas pessoas? No início 30 pessoas, 40, foi indo assim, e realmente era muito interessante, muito estimulante. Foi peça-chave na organização do primeiro congresso da Intercom. Tanto assim que ela vai figurar de forma brilhante no primeiro livro que a Intercom editou, Ideologia e Poder no Ensino de Comunicação. Esse livro foi resultado de uma parceria entre Ana Maria Fadu, eu e Carlos Eduardo Lins da Silva. Eu trabalhei muito nesse início da Intercom, né? Com o Carlos Eduardo, o professor Macris, Fernando Santoro, e essa primeira geração dos criadores, fundadores da Intercom. Por outro lado, Ana Maria Fadu ajudou a construir a pauta, a agenda da Intercom, do Congresso de Santos, e lá teve um papel animador muito significativo. E logo depois ela passou a ter uma atividade mais intensiva na organização da nossa sociedade. Foi a segunda vice-presidente, e como vice-presidente ela fez uma revolução na vida da Intercom. Primeiro eu fui vice do professor Marques, né? Eu assumi, ele se afasta, na segunda gestão dele, ele se afasta no último ano, eu já assumo a presidência e depois eu sou eleita como presidente. Ela ocupou a segunda presidência, o segundo mandato de presidente da Intercom. Foi nesse segundo mandato de presidente da Intercom que ela, na verdade, consolidou muitos projetos que estavam em andamento e deu o pontapé inicial para o nascimento da nossa revista brasileira de Ciências da Comunicação. A Intercom, desde o início, editava um boletim mimeografado chamado Boletim Intercom, e Ana Maria transforma esse boletim numa revista cultural. Ela organizou fóruns em convênio com as empresas jornalísticas, organizou o congresso de Bertioga. Em suma, foi a nossa embaixatriz junto às entidades congêneres do Canadá, de Portugal, da França e da Espanha. Aí foi difícil, né? Machistas até morrer, os jornalistas eram todos muito machistas, né? E uma mulher assim, né, da filosofia, sem ser da área, né, sem ser da tribo, né? Foi complicado, né? Mas eu acho que foi o maior aprendizado que eu tive. Desde 1977, 78, ela tem estado presente diuturnamente na vida da nossa sociedade e atualmente exercendo o cargo muito importante de membro do Conselho Curador da nossa sociedade. Ana Maria me parece que sempre foi uma pessoa que esteve à frente, né, do seu tempo, despertando, trazendo então um debate promissor e atual para a área da comunicação, em vários momentos. Eu acho que a homenagem que a Intercom está lhe prestando agora é mais do que justa, e acho que devemos ressaltar esse seu papel não só de intelectual, mas também de um ser humano com muita densidade.